pessoal, tudo bem? Eu me chamo Tiago, professor de matemática, e estamos iniciando mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife, né? Lembrando que essa é a terceira aula de um bloco de 3 aulas para o nono ano dessa semana. A professora Briane fez as 2 primeiras aulas, tá certo? A gente vai fazer essa terceira. E lembrando que a gente tem esse formato nesse momento da aula digital. Se você está assistindo ao vivo agora pela TV ou está lá pelo aplicativo, em breve essa aula também vai estar lá no YouTube e é muito importante a sua participação, a sua interação com a aula, para que a aula fique cada vez melhor, tá certo? Você também, colega professor, colega professora, participa aí, entre em contato conosco para que você utilize as nossas aulas e que ela fique um pouco com a sua cara, tá certo? Então, lembrando que essa interação ela é possível nesse momento, a partir de que a gente faz a utilização no aplicativo, tá certo? Então, se você já baixou aí o aplicativo, vai participando da nossa aula. Se você não baixou ainda, daqui a pouco eu vou dar mais algumas orientações, tá certo? Então, veja, lembrando que essa é a terceira aula de um bloco de 3 aulas para o nono ano, a gente vai começar revendo algumas coisas que nós vimos nas aulas anteriores e lembrando que a continuação ela vai ser dada a partir dos novos conceitos que a gente vai trabalhar, mas é importante que se você está vendo pelo YouTube como a primeira aula, dá uma olhadinha lá na playlist, nas 2 aulas anteriores, para que você consiga ter uma noção legal do que a gente trabalhou nessa semana, tá certo? Todas as imagens e todas as animações utilizadas nessa aula são do Canva e o avatar do Bitmoji, tá certo? Então, lembrando, né, o formato digital, pelo computador, pelo celular, pela TV, seja como você esteja vendo essa aula, participa conosco, tá certo? Pelo aplicativo, pelos comentários lá no nosso canal no YouTube, tá bom? Então, se você ainda não tem o aplicativo, vai aparecer aí na tela agora o QR Code para você baixar o aplicativo. Esse primeiro QR Code que vai aparecer na tela é para quem tem o sistema Android, tá certo? Aponta a câmera do teu celular, vai te levar lá para a Play Store, onde você vai baixar o aplicativo. O próximo QR Code que aparecer é para quem tem o sistema iOS. Então, vai te levar lá para a Apple Store, onde você vai baixar o aplicativo. Depois de baixar o aplicativo, você vai precisar colocar o login e a senha. O login é sua matrícula e a sua senha é a data do seu nascimento, com 2 dígitos para o dia, 2 dígitos para o mês e 4 dígitos para o ano, tá certo? Então baixa, vai observando lá, dá uma passeada no aplicativo e você vai ver que é bem simples, tá certo? Quando você for assistir a aula, você vai ver logo que vai ter a opção de você também participar com o chat. Se você está assistindo em um outro momento, você também consegue lá pelo aplicativo ir pelo repositório e chegar às aulas lá no nosso canal no YouTube, tá certo? Lembrando que se você usar pelo aplicativo, não consome teus dados, tá certo? São dados patrocinados, tá bom? Então, já como é costume, né, das últimas aulas, a gente fazer a participação aqui na aula com a professora Briane. Daqui a pouco vão ter outras participações, em breve vocês vão ver, tá certo? Mas a professora Briane vai participar conosco aqui dessa aula e eu vou passar a palavra para ela dar as considerações iniciais da aula. Vai lá, Briane. Bom, gente, estou bem feliz do retorno de Tiago, não é verdade? A gente estava aqui junto essa semana, espero que vocês tenham entendido as primeiras aulas. Hoje ele vai fazer uma retomada para ajudar vocês a ter um raciocínio contínuo e a gente começar a falar sobre o último tópico, né, que a gente utilizou o expoente negativo. Então, a gente vai aprender algumas ferramentas, a gente vai perceber que algumas maneiras de fazer o cálculo, né, a gente vai expor primeiro para contextualizar, para dar um probleminha, depois a gente resolver junto, tá certo? Então, espero que você tenha feito as anotações. Acompanhe a aula de hoje com o Tiago, para você conseguir aí ter esse raciocínio e entender do comecinho até a gente começar conteúdo novo hoje, beleza? Vai lá, Tiago. Valeu, Briane. Então, olha, se você está assistindo como a primeira aula, né, dá uma olhadinha de novo lá na nossa playlist, como a professora Briane falou, tem 2 aulas anteriores a essa, e também lá no nosso canal tem 3 aulas específicas sobre potenciação e radiciação na playlist do 8º ano, tá certo? Então dá uma olhadinha lá, se você ainda tem alguma dúvida sobre potenciação e radiciação, escreve para a gente lá, tá certo? Então vamos começar, né? Lembrando que toda vez que a gente tiver no momento da aula que você tem alguma dúvida, escreve aí no chat ou então lá no nosso canal, que vai ser um prazer tirar sua dúvida, tá bom? Então vamos começar, né? Então vamos aqui para a tela.
Lembrando, como a professora Briane falou, na aula passada a ideia era o seguinte, a gente está trabalhando com a potenciação. E na potenciação no seguinte sentido, quando a gente estiver trabalhando apenas com expoentes naturais, aí é aquele comentário, né? Ou seja, vai lá na playlist lá do 8º ano, onde a gente trabalha com potenciação exclusivamente com números naturais. Mas é também um pouco do que a professora Briane falou na primeira aula dessa semana, você trabalhar com a potenciação com expoentes naturais. A partir da aula anterior, a professora Briane trouxe a ideia da potenciação com expoente inteiro, né? E hoje a gente vai começar a trabalhar a ideia do expoente racional, tá bom? Aqueles números irracionais ali vão ser uma outra situação. A gente vai ver que, na verdade, a gente não está falando exclusivamente do expoente, tá certo? Então, a ideia é essa daí, um conhecimento básico dos conjuntos numéricos para a gente começar a falar da potenciação, onde esse expoente passa de natural para inteiro, de inteiro para um número racional, tá certo? Então vamos, como a professora Briane falou, numa sequência que dê sentido ao que a gente está tentando trazer na aula, né? Então a gente viu que a notação para a potenciação ela pode ser expressa dessa forma aí, né? Onde a gente tem aqui a base, o expoente e a potência. Você vai perceber na aula que a gente vai falar bastante da estrutura dessa potenciação aí. E como é que, tendo um expoente racional, ele pode ser representado de uma outra forma, tá bom? Então a notação é essa, e a gente vai relembrar, né? Ou seja, quando a gente utiliza a notação de potenciação, base, expoente, potência, a gente está falando de coisas desse tipo aqui, ó. Como a gente tem ali, por exemplo, a potência, a expressão, no caso aí de cada uma dessas situações, ela vai acabar expressando o que a gente está escrevendo como uma notação, tá certo? Mais uma vez, na playlist do 8º ano, a gente fala exclusivamente da potenciação, de algumas propriedades que a gente viu nessas aulas aí, tá certo? No mais, para essa aula, a gente precisa exclusivamente de compreender o básico da potenciação para a gente falar de algumas situações. Então, veja, aquela sequência lógica que a professora Briane trouxe é mais ou menos o que eu tinha dito no início, né? Então, vamos considerar apenas exclusivamente os números naturais. Então, a gente tem aquela notação e aqui estão 4 exemplos, né? Ou seja, 3 como 3 elevado à primeira potência, 9 como 3 elevado à segunda potência, ou 3 ao quadrado e o próximo é 3 ao cubo. Lá no nosso canal no YouTube tem exclusivamente um trecho da aula explicando por que a gente, quando tem um 3 com um 2 em cima, a gente chama 3 ao quadrado. Quando a gente tem um 3 com o expoente 3, porque a gente chama 3 ao cubo, tá certo? Um trecho da aula tem explicando exatamente isso. Então a gente aqui considerou, né, a professora Briane trabalhou na primeira aula, quase que exclusivamente as situações com o expoente natural. Na sequência, você começa a perceber o seguinte, e quando não for um expoente natural? Como é que aquela estrutura ali vai ficar, tá certo? Então, uma observação é que a gente vai dar uma ênfase à notação. Você vai perceber que essa maneira de escrever aí, a gente não vai dar tanta ênfase, a gente vai falar mais exclusivamente da notação, como é que é essa representação. Então, passando para você ter agora o conjunto dos números inteiros, como é que eu vou ficar com o trabalho da potenciação? Como é que essa representação ela pode ser dada, tá certo? Então, vamos lá. O que a gente vai notar, né, que a professora trouxe na aula anterior, a professora Briane, é que vamos considerar esse símbolo de checklist aí, tá tudo ok? Eu estou tomando como base a seguinte noção. Se não há dúvida sobre isso que está escrito aqui, a gente passa a compreender as outras ideias, tá certo? Então, alguma dúvida sobre o que está escrito aqui, volta lá na playlist e dá uma olhadinha, tá certo? Ou então uma dúvida mais específica, escreve aí no chat que a professora Briane vai estar trazendo para a gente, tá bom? Então, como eu disse, quando a gente está com os números inteiros, a gente vai falar agora, no caso, exclusivamente, quando esse expoente ele for um inteiro negativo, você percebe que aquela estrutura da potenciação, ela acaba tendo uma dificuldade conceitual, né? Então, qual é a ideia que a gente tem de uma potenciação quando esse expoente é um inteiro negativo, certo? Então, vamos começar a ver algumas situações. Então, a potência com expoentes inteiros negativos, a gente vai precisar compreender algumas propriedades, tá certo? Essas propriedades, muitas vezes, elas precisam que você olhe da maneira como ela está vista como propriedade
mas a gente tente fazer um exemplo concreto, ou seja, ao invés de estarem lá com as letras, a gente vai tentar observar com os números. Então veja, inverte a base e troca o sinal do expoente. Como a gente está dizendo desde o início, a gente está trabalhando com as propriedades, tá certo? A gente poderia, por exemplo, verificar por que essa propriedade é válida, por que funciona. Aí fica a sugestão para o colega professor, professora, ver em sala de aula com os estudantes, utilizando os nossos vídeos, as nossas aulas, e tentar ver como é que é o funcionamento, por que essa propriedade é válida. Aqui na aula a gente exclusivamente vai apenas fazer uso delas, tá certo? Então quando ele diz assim, ó, a ideia do expoente como um inteiro negativo, eu vou fazer em três partes, tá certo? Essa primeira aí, o A, eu estou considerando a base, vamos considerar um número, a gente poderia até dizer um número qualquer, mas vamos colocar em mente aí um número natural nesse primeiro momento. Então, ao ter um número natural com um expoente negativo, como diz a regra, como diz a propriedade, a gente inverte a base e troca o sinal do expoente. Mas se você observar, quando eu coloquei aqui, aonde é que está esse expoente? A gente vai ver isso, que nesse caso específico, a gente tem o expoente 1 que é comumente não inscrito, tá certo? Então, inverter a base e trocar o sinal do expoente, no próximo exemplo, na próxima situação, a gente vai ver o seguinte, quando eu tenho essa troca aqui, olha, o expoente aqui, agora, eu estou colocando como um inteiro negativo, qualquer, no caso ali representado por menos b, a gente vai perceber que a regra que diz que inverte a base e troca o sinal do expoente está feita dessa forma, ou seja, a base aqui é o A. O inverso de A é 1 sobre A. Cuidado para não confundir inverso com oposto, tá certo? No caso aí, o inverso do número A é 1 sobre A. E troca o sinal do expoente. Fica como sugestão para você escrever ou aí nos comentários ou lá no nosso canal no YouTube, porque esse expoente está só no A, está só naquele valor indicado pela letra A e não em todos. Você vai ver que quando a gente for falar de expoente racional vai ficar mais claro isso daí. Mas tenta perceber o que é que acontece nessa situação. Bom, mais uma vez, inverte a base e troca o sinal do expoente. Como eu disse, 3 situações para a gente ver. Porque quando a gente observa muitas vezes no livro didático, então em algumas outras situações, ele coloca essa regra e bota um exemplo. Mas a gente percebe que na hora das atividades, na hora dos exercícios, geralmente são essas 3 situações. Ou seja, quando é um expoente, no caso daquele primeiro, menos 1, ou quando você tem um menos b, um número qualquer, e a gente vai ver em outra situação, que essa daí ficaria mais clara, tá certo? Eu diria que essa daqui, ela sintetiza mais o que está dito na propriedade, porque as outras acabam tendo coisas mais ocultas, como, por exemplo, eu perguntei daquele expoente b, que fica só no denominador, e porque no numerador 1 não aparece, tá certo? Escreve para a gente por que acontece isso. Então, vamos lá. Está dita a regra, inverte a base e muda o sinal do expoente. Então, a base aqui, A sobre B, é elevado ao expoente menos 1. Inverte a base e muda o sinal do expoente. Lembra, expoente 1, eu posso simplesmente omiti-lo, tá certo? Então, percebe bem, grava visualmente isso daí, tá certo? E tenta levar isso para todas as situações onde você tenha um expoente negativo, tá certo? A gente colocou ali como números inteiros, mas, no caso, o expoente inteiro negativo, tá bom? Então, inverter a base e trocar o sinal do expoente é essa propriedade que a gente vai começar por ela, que é onde ela praticamente dá conta das situações onde você tem uma potenciação com expoente como um inteiro negativo, tá certo? Então, veja, agora eu tenho um expoente inteiro negativo que não é o 1, no caso, menos 1. Então, a propriedade é a mesma. Então, perceba que em todas as situações que eu trouxe até então, a gente sempre vai utilizar o inverso da base e muda o sinal do expoente, tá certo? Então, essa daí também é outra que você pode visualmente chegar à comparação do que a gente escreveu e o que a gente está mostrando como um exemplo, tá certo? No caso, a notação, na notação. Então, vamos ver aqui, como eu disse, né? É sempre interessante quando você vê uma propriedade matemática, você tentar escrever essa propriedade utilizando os números, para você ver se funciona de fato, se você está colocando os valores no seu devido lugar. Então, a gente tem, ó,
propriedade do expoente inteiro negativo, inverte a base e muda o sinal do expoente. Então aqui 5/3, inverte a base, 3/5. Muda o sinal do expoente, menos 2, ficou mais 2 ou simplesmente 2, tá certo? Então essa propriedade aí é a que a gente utiliza. Na aula de hoje, a gente vai fazer algo parecido com o que foi feito anteriormente. Então, como a gente viu, a professora Briane trabalhou com a potenciação do expoente natural e ela fez a passagem da potenciação para o expoente inteiro negativo. A gente vai tentar fazer a mesma coisa, tá certo? Ou seja, passando da ideia do expoente natural para o expoente inteiro negativo, a gente vai fazer agora a passagem para o expoente racional, tá certo? Ou seja, quando esse expoente ele vai ser um número racional. Então perceba que agora eu estou falando dessa situação aí. Ou seja, eu tenho uma potenciação com o expoente sendo um número racional, tá certo? Então a gente vai perceber, né, a gente vai trazer agora para um pouco dos comentários da professora Briane, tanto pelo aplicativo, como falar um pouco da questão do tema trabalhado, né, até porque ela trouxe as aulas anteriores. Então vou passar a palavra à professora Briane para ela fazer suas considerações. Diz aí, Briane. Então, gente, a gente percebe que a ideia dos conjuntos foi bem construída, né, para que você tenha a noção do que representa cada conjunto, dos elementos que pertencem a cada conjunto. A gente viu que a ideia da potência, que inclusive eu separei aqui, Tiago, as aulas do 8º ano que tem essa revisão, são as aulas do dia 11 e dia 12 de agosto, tá, gente? Então, se você estiver sentindo alguma dificuldade nesse conceito de potência, você pode dar uma olhadinha nas aulas do dia 11 e 12 de agosto, na playlist do 8º ano, e aí você relembra o que é que isso significa, né? A gente viu aqui nas aulas anteriores que a potência, até o presente momento, ela significava uma quantidade. Nesse expoente dizia pra gente a quantidade de vezes que eu ia fazer a multiplicação ali daquele número, né, que a gente tomou como base. Só que a gente percebe que agora no 9º ano, algumas outras propriedades começam a surgir. Os expoentes começam a ficar com valores que a gente não consegue identificar essa quantidade, né? Números negativos, por exemplo. Agora, Tiago trouxe ali um número racional, né? Trouxe ali a confecção de uma fração e vai explicar um pouquinho para vocês. Então, agora a gente trouxe o conhecimento nessas primeiras aulas bem contínuo, para você lembrar do raciocínio. E aí, no 9º ano, o conteúdo do 9º ano traz com que a gente traga uma técnica, uma maneira de calcular quando esse expoente não é da maneira como a gente está acostumado, da maneira como a gente conhece, tá? A participação aqui, até o presente momento, foi do Gabriel e do Pedro, deram um bom dia ao senhor, professor Tiago, assim, né, mandaram um coraçãozinho, então estão participando aqui, estão assistindo a aula, né? Espero que estejam entendendo, e se tiver alguma dúvida, gente, pode colocar aqui que a gente vai interagindo, tá bom? Vamos lá. Valeu, Briane, obrigado aí para quem está participando, tá certo, no chat. Vai lá também no nosso canal, né? Então você percebe que a gente já tem uma certa quantidade de aulas, né? Tanto do 6º, 7º, 8º e 9º, onde a gente pode fazer essas sugestões, né? Então a gente muitas vezes faz essa sugestão porque são temas que a gente percebe que pode te ajudar a compreender o que a gente está trabalhando aqui. Então vamos lá na tela para a gente fazer essa parte final agora da aula para ficar claro. A gente pode dizer que a grande diferença da potenciação com o expoente racional é porque a gente, ao invés de fazer aquelas modificações que a gente geralmente faz, tanto com o expoente natural como o expoente inteiro negativo, a gente vai ver aqui que a potenciação com o expoente racional está intimamente ligado com a operação inversa de potenciação, que é a radiciação, tá certo? Então vamos lá na tela perceber o seguinte, né? Então, relembrando que quando a gente fez, por exemplo, que toda operação matemática ela tem uma inversa. Para ser uma operação matemática, ela tem que admitir uma inversa, qualquer uma delas, tá certo? Então a gente vai perceber esse extrato aqui, ou seja, esse pedaço da aula, é justamente a aula do 8º ano que foi dada, onde a gente começou explorando a ideia de potenciação e a gente viu que o que é que seria feito na operação inversa, né? O que é que seria o inverso da operação de potenciação? Que a gente viu que é a radiciação, ou seja, a potência de expoente 2 tem como inversa a raiz de índice 2, conhecida como raiz quadrada. A potência de expoente 3, ela tem como operação inversa a raiz cúbica. Consequentemente, a potência de expoente 4 tem como inversa a raiz de índice 4, tá certo? Então, essa operação inversa, ela vai ficar muito mais evidente quando você está falando
da potenciação com o expoente racional, tá certo? Então perceba que essa inversão da operação vai ser mais ou menos a explicação da técnica, tá certo? Então no caso aí a notação, ela fica da seguinte forma. Então relembra, né? Ou seja, você tem aí a questão da notação quando está se falando de radiciação. E como é que isso vai ficar na hora da gente pegar a operação inversa com o expoente racional? Então perceba que para falar de expoente racional, eu estou começando a relembrar aí a radiciação, a questão de cada elemento que compõe a operação de radiciação, né? Ou seja, o índice, o radicando, a raiz, o radical, cada um deles aí, tá certo? Então a notação utilizada na radiciação, a gente tem dessa forma aí. E como é que isso vai ficar na propriedade, né? Então você tem ali os elementos índice, ele vai estar intimamente ligado com uma parte do expoente racional. Você vai observar, por exemplo, que o radicando, ele também vai estar ligado com a potenciação do expoente racional, e você vai perceber também que a raiz, ela também tem uma relação. Então, todos esses elementos que compõem a operação de radiciação, eles vão estar intimamente ligados com essa propriedade. Dá uma olhada aí como é que ela vai ficar. Então, a potenciação com o expoente racional, ele vai ser expresso, assim, ele pode ser convertido para a operação de radiciação, ou seja, ele vê, você observar a potenciação com o expoente racional, de modo que ele tem a sua representação como uma operação de radiciação. Então vejamos, o que vai acontecer é o seguinte, quando você tiver uma potenciação com expoente racional, você pode escrevê-la de forma a ter uma radiciação. Então no caso aí, se é uma radiciação, como é que vai ficar cada elemento? Preste atenção. O expoente racional, no caso aqui representado pela fração sobre C sobre D, você tem aí o D como o denominador, ele vai ficar o Q na radiciação? Ele fica aqui como o índice. Você vai observar que a base aqui vai se transformar no radicando, e você vai observar que o numerador do expoente racional, ele vai se tornar a potência do radicando. Então é essa a situação. Você vai observar cada elemento que é composto da potenciação de expoente racional, como é que ele vai ficar na hora que você escrevê-la como uma radiciação, tá certo? Então veja aqui que cada elemento está sendo representado, está sendo indicado o que é que acontece com ele aí. Então vamos fazer uma espécie de uma prática, tá certo? Ou seja, vamos pegar uma situação, no caso aí 5 elevado a 3 sétimos, como é que eu posso representar essa potenciação com expoente racional sendo uma radiciação? Então veja, cada elemento, lembra, né? O expoente racional, na forma de fração ali, você tem o denominador 7, ele vai virar o índice. Você vai observar que o 5, no caso ali é a base daquela potenciação, vai se tornar o radicando. E o expoente racional, o seu numerador, vai virar o expoente do radicando, tá certo? No caso ali o 3. Bom, então perceba que o apelo visual aí ajuda você a compreender. Você vai observar que essas são transformações. Você vai perceber que essas transformações elas vão estar ligadas a outras situações matemáticas. Você vai perceber que essa é uma situação que vai ser levada mais para frente, tá certo? Então, pessoal, esse símbolo aí é no sentido de que você precisa praticar um pouco aí esses exemplos que nós trouxemos, tá certo? A gente está encerrando a aula aqui agora, a gente vai perceber que algumas dúvidas naturalmente podem surgir, porque essa quebra muito com a noção da potenciação com o expoente natural, né? Ou seja, o expoente inteiro negativo e o expoente racional, ele tem uma quebra lógica muito grande. Então, é preciso que você pratique isso daí para que você consiga perceber como são essas transformações, tá certo? Vou passar a palavra para a professora Briane para ela dar as considerações finais e já a gente volta para encerrar a aula. Vai lá, Briane. Eu achei tão engraçado, o Gabriel colocou aqui. Já acabou? Tipo, passou tão rápido, professor. Que bom, né? Espero que essa seja realmente
a sensação de estar acompanhando. Gente, a gente, quando professor, sabe sim, Tiago colocou bem agora no final, que acaba mudando, né, o nosso pensamento do que a gente conhece inicialmente como potência, dessa repetição do número sendo expressa ali no númerozinho de cima, né, no expoente, e agora você está tendo uma outra perspectiva de como que esse conteúdo ele vai funcionar para quando esses números não tiverem essa coisa que a gente está acostumado, aparecer número negativo, aparecer uma fração. Só que lembra que a gente também, como matemática, é uma ferramenta que apoia outras disciplinas, então a gente tem que mostrar situações em que isso pode acontecer, tá certo? É para isso que a gente está finalizando essa aula com esses exemplos que fogem do que você está acostumado. Mas como o Tiago colocou ali, né, o rapaz fazendo exercício, ele fazendo exercício, com um pouquinho de prática, a gente consegue interpretar e resolver corretamente a maneira como as potências aparecerem naquele formato, tá certo? Eu vou passar a palavra para Tiago, vou me despedindo de vocês, a gente se vê na próxima aula, tá bom? Então, pessoal, muitíssimo obrigado, tá certo? Vai lá no nosso canal no YouTube, comenta, alguma dúvida, a professora Briane trouxe a participação, esse pessoal vai lá também no nosso canal, escreve pra gente, tá certo? Então veja aí, ó, nosso canal tem várias aulas lá, onde você pode também fazer a sua participação, ok? Então, pessoal, muitíssimo obrigado, tchau, tchau e até a próxima.